Senhoras e senhores, permitam que eu me apresente. Sou Carangola, uma pequena cidade da zona da Mata Mineira. Não sou apenas um nome, sou uma cidade, a sua cidade. Já fui e ainda posso voltar a ser a princesinha da zona da mata. Sou a cidade do Clube Carangola, do Barluso brasileiro, citado em música de Fotote no Festival Internacional da Canção, do craque Friaça, que fez o gol da seleção brasileira em 1950, na final da Copa do Mundo contra o Uruguai no Maracanã, do time do Ipiranga, do conjunto Prelúdio e da cantora Gessilda, do pintor Guarino, da Casa Progresso, da Ilha dos Amores. Essa é a nossa cidade, Carangola. Olhando para o seu passado, nos sentimos animados a imaginar-lhe um futuro promissor. Para que isso ocorra, basta que cuidemos do seu presente. Padeiro! Padeiro! Olha o padeiro entregando pão. A tradição e cultura de um povo é algo que deve ser perpetuado por várias gerações e jamais esquecido. Na minha casa, café é tradição. Eu não começo meu dia sem tomar meu cafezinho. E o café com pão borboleta logo de manhã? Tem coisa melhor? Mas você sabia que esse pão já rompeu as fronteiras de Carangola e do Brasil? Agora está na hora de descobrir a história dessa delícia que conquistou o coração dos carangolenses. O pão borboleta começou na padaria Feliz, Rua dos Operários, número 20, na década de 68. Vários tipos de pão que eu fazia não dava certo. Depois eu inventei o pão borboleta, dei um corte nele, ele ficou parecendo mais um inseto. Eu vi o formato, achei que o nome próprio seria borboleta, parecendo com borboleta. E o pessoal começou a me dar pão borboleta, e começou. A história do pão borboleta é até hoje. O meu maior orgulho, satisfação grande, é de mandar o pão borboleta para vários países. O Brasil inteiro conhece o pão borboleta. Eles compram, vêm buscar, mandam levar. Agora lá fora, o pessoal que moram lá, vem no Brasil buscar pão borboleta. Se vier em Carangola e não levar pão borboleta, eles falam que não vem em Carangola. Se levar de outra padaria, chega lá e se conhece. Até criança, até cachorro. Late querendo um pão, se eu der de outro pão, ele não pega. Dá o borboleta, ele pega e sai. Até as criações já sabem que o pão borboleta é gostoso. E como é bom ser de Carangola, uma cidade com uma cultura viva, presente, que arrasta multidões. O Carnaval é um evento que inspira alegria e o que fez o Carnaval de Carangola ser regionalmente conhecido foi a energia dos movimentos como o High Society, Bloco do Baba, Boi Pintadinho, do Jacaré, Papuça e, claro, do Taquenguenta. E até hoje todo mundo fala que o Taquenguenta foi montado, aí começou a surgir com o bastiãozinho da cantina, com o darô. Não, o Taquenguenta nasceu em 80. De dezembro de 79 até o início de janeiro de 80, choveu muito. Foi decretado calamidade pública e a prefeitura não tinha verba, lógico. Naquele momento era difícil explicar se arranjar verba para o carnaval com a cidade no estado que estava. Né? Foi cancelado o carnaval de Carangola. Aí, numa noite, eu me lembro perfeitamente disso, num banco de jardim, na pracinha de Carangola, já tarde. A gente vivia tocando violão por ali, eu e mais um grupo de amigos, o Zé Luiz, o do Pote e o Babão. A gente tocando violão no banco, no jardim, surgiu a ideia, mas não vai ter carnaval? Não vai ter carnaval? Não, vamos criar alguma coisa, vamos criar um bloco. Que eu compus um frevo que dizia que o Taquenguenta estava chegando para tapar o buraco causado pela calamidade pública. Hoje, aonde é uma papelaria e é daquele menino da Maria Alice, era a Casa Pernambucana.
Na porta da Pernambucana, o sujeito chegava a chutar a porta de tão louco que ele estava, porque o ritmo era alucinante, pam, pam, não parava. Antes você estava, né, como nós estamos aqui no boi. Naquele não, era um ritmo, e era o frevo. O frevo. Tá, quem aguenta, tá chegando pra tapar esse buraco que ficou tão largo no meu doce peito. Tanta água, tanta mágoa, desabou meu coração. Ai meu Deus, que vou fazer se não ter meu carnaval? Tá, quem aguenta, tá na praça, tá nesse cordão, tá nos olhos da cidade que namora esse triste folião. Uma cidade não é apenas um espaço geográfico ou um emaranhado de prédios e ruas. Uma cidade é o seu povo. São pessoas que fazem os sonhos se tornarem realidade. São as pessoas que criam e dão asas à imaginação. Nos bairros, encontramos pessoas que marcaram época. Bairro Coroado, um tradicional bairro de Carangola. Você sabe por que o nome Coroado? Nos anos 70, o prefeito Dr. Juarez Osken trouxe para a cidade de Carangola um conjunto habitacional de 220 casas para vender. Apesar do local ser de difícil acesso e nenhum calçamento, além de ser uma enorme baixada ocupada por um brejal, onde só viviam sapos e grilos, as casas foram logo ocupadas por serem bem construídas. Na época, o bairro recebeu o nome de Saquarema, que significa Casa de Sapos, que poderia remeter a apelidos desconfortáveis à sua população, como sapos e pererecas. Coincidentemente, estava no ar a novela global Irmãos Coragem, que estava fazendo grande sucesso no país. E tinha na trama uma cidade chamada Coroado. Portanto, veio daí a nomeação do bairro de nossa cidade, Bairro Coroado. Você sabia? Coroado é um bairro maravilhoso. Eu moro aqui desde 1988. Aqui, na verdade, eu cresci. E é um bairro de gente maravilhosa. Um bairro gostoso de se morar. E outra, é um bairro que tem prosperado. Nós podemos observar, quem vem aqui ao bairro e conhece ele desde os anos 70, os anos 80, pode perceber como este bairro cresceu, como esse bairro se transformou. Se formos ver as fotos de antes, dos predinhos, das casas daquele projeto do governo, nós veremos que hoje essas casas se transformaram, mudaram. Isso demonstra também as condições financeiras das pessoas, quer dizer, é um progresso, é uma evolução, é um bairro que tem uma escola estadual muito boa, hoje ela já tem uma extensão, não é uma escola só de ensino fundamental infantil pela prefeitura, mas é uma escola que já se estendeu para o ensino fundamental 2, com administrações que vieram, com a atual administração também muito boa, quer dizer, é uma escola que atende ao bairro, que as crianças aqui não precisam sair para estudar em outra escola. Aqui não tem briga, não tem violência, é um bairro que a gente anda pelas ruas e se conhece não de meses, mas de décadas. Você já se perguntou qual é a origem do nome Bairro Triângulo? Pois a história começou aqui, onde hoje fica o Clube da Maioridade. Há 130 anos foi construída a primeira estação ferroviária de Carangola. 51 anos depois, devido à grande demanda de passageiros e cargas, foi construída a nova estação ferroviária de Carangola, hoje Rodoviária de Carangola. A origem do nome do bairro Triângulo se deu pelo local onde os trens manobravam, chamado de Triângulo de Reversão. O bairro do Triângulo ele foi criado num cerco praticamente industrial, com pequenas fábricas de tijolos que eu me recordo pouco, entendeu? Me lembro muito bem da construção do grupo Augusto Amarante, que começou ao lado da minha casa. Vivi realmente o bairro do Triângulo. A propriedade que a dona Elza tinha era interessante porque tinha máquina de arroz, máquina de café, máquina de milho, gado leiteiro. Tinha vários poços para a gente tomar banho, como tinha o Sodaminha lá no bairro Panorama. Então foi assim, eu realmente vivi o que o nosso bairro deu naquela época. Não tinha clube, não tinha nada para a gente frequentar. Então a gente tomava banho naqueles córregos com água limpa. Aqui no Triângulo existia várias personagens folclóricos. Por exemplo,
o Biriba. O Biriba, ele saía com o megafone pelas ruas fazendo propaganda das casas pernambucanas. Mas ele era meio, falava faltando letra, ele falava assim, atenção, atenção, as casas pernambucanas estão pegando fogo. Tinha também o Surunganga, esse mexia com carnaval. E tinha também o João Gago, esse era interessante. Ele saía pelas ruas falando assim, é frá, é frá, é frá, é frá. Andava uma rua inteira falando frá. De repente falava, é Flamengo. Impossível falar da história de Carangola sem falar da fé que motiva esse povo. Um dos pontos mais conhecidos da cidade, o Cruzeiro, tem uma história bastante curiosa. Já o primeiro templo católico na cidade surgiu como pagamento de uma promessa. E o que é hoje o Santuário de Santa Luzia tem arte de um grande pintor espanhol, o Beda Marim. Conhecendo um pouco a história do marco religioso da cidade de Carangola, que é o Cruzeiro, no alto da montanha. O primeiro cruzeiro a ser colocado aqui em Carangola se deu no dia 29 de junho do ano de 1954, quando o padre Victor Artabi, que era pároco na atualidade, havia convocado pela primeira vez os missionários redentoristas para que eles fizessem missão aqui do dia 25 de maio até 29 de junho. E assim aconteceu as missões. Uma vez que os redentoristas recebem o nome de redentoristas exatamente por pregarem o Cristo Redentor, é através da redenção da cruz que nos veio a salvação. Então foi erguido um cruzeiro de madeira, construído por mãos aqui de pessoas de Carangola mesmo, numa altura de 20 metros. 5.000 pessoas se reuniram em torno do cruzeiro para levá-lo até o alto da montanha. Conta-se que o padre pregador das missões, o principal, ele foi sentado, foi em pé em cima desse cruzeiro, daqui do centro da cidade até lá no alto da montanha. Muitas pessoas com os varões embaixo do cruzeiro, fomos subindo. Quando chegou no meio do morro, sentimos cansado e arriamos, não estava em condição de subir. Então o padre chegou e falou, ó, vou subir em cima do cruzeiro. Ele pôs o pé no meio da cruz e chegou no meio da cruz. Aí nós ajuntamos e pegamos e levamos até em cima. Ninguém cansou, chegamos tranquilo no lugar onde ele está até hoje, um de ferro. O primeiro cruzeiro de madeira ficou apenas 6 anos lá no alto do monte. Depois o Mauro Valadão, ele fez uma estrutura, um projeto de uma estrutura de um cruzeiro em estrutura metálica, e ele foi executado pelo Acrísio Ladeira, e este cruzeiro então foi levado para o alto do monte, junto de uma multidão que o carregou nas costas, para ser afixado. O primeiro templo católico construído
no povoado de Santa Luzia, como era chamada assim desde 1842, foi a Capela do Rosário, feita por um personagem chamado Francisco Romano de Souza, em pagamento a uma promessa, e ele construiu então este primeiro templo no chamado Largo do Rosário, onde atualmente está hoje a Escola Helena de Oliveira. Inclusive a rua Santos Dumont era chamada Rua dos Romanos, em homenagem a estes primeiros devotos de Nossa Senhora do Rosário. E foi em 1859 que o vigário de Tombos, que atendia na época chamada Freguesia de Carangola, é que veio então construir a primeira igreja matriz aqui em Carangola, no atual local onde se encontra hoje o Santuário de Santa Luzia. Esta igreja durou 50 anos e aqui no local onde hoje é a igreja existia um pequeno cemitério e dentro do cemitério, mais na parte superior, existia uma pequena capela. Então esse cemitério foi transferido para o local onde hoje funciona a Casa de Caridade de Carangola. E esta igreja foi construída, uma igreja com soalho de madeira, uma igreja um pouco mais estreita, e ela então atendeu os fiéis da época durante 50 anos. E em 1918 é que o padre resolveu então construir uma matriz, e a matriz então fora construída em 1920 com a atual estrutura, né, praticamente de tamanhos que nós temos atualmente. A fachada principal do atual Santuário de Santa Luzia hoje, ele sofreu diversas modificações. A torre, por exemplo, era redonda, depois mudaram a torre e as fachadas foram sofrendo modificações ao longo da história, até no final de 1979, quando esta adquiriu o atual formato. Dentro da nave central do Santuário de Santa Luzia, existe uma arte do pintor espanhol Ubeda Marín, que ele retrata alguns personagens bíblicos muito importantes e que hoje podem ser contemplados pelos fiéis e visitantes do Santuário de Santa Luzia. Podemos ver a criação, Abel e Caim, o sacrifício de Isaac, a queda do anjo, Moisés com as tábuas da lei, Santa Teresinha do Menino Jesus, o episódio da ressurreição de Jesus, o julgamento de Jesus de céu e terra. Então são pinturas belíssimas e conta-se que este pintor espanhol, Ubeda Marín, ele possui umas 4 ou no máximo 5 artes em todo o nosso território nacional. E Carangola tem uma dessas obras mais importantes desse pintor, feito em 1966. Eu sou Carangola. Eu sou muito mais que ruas e casas. Minha história está retratada e projetada na mente de cada habitante. O tempo é presente, passado e futuro. O tempo pertence a quem não deixar para depois. Viva o hoje, viva o agora, para que o nosso futuro não se perca. Eu nunca vou deixar de ser Carangola, acolhedora e carinhosa. Já você nunca pode deixar de sonhar, realizar e lutar para que o nosso futuro seja ainda melhor.